tenho 30 anos, sou presidente da Associação Banco Comunitário Popular de Maricá, que é um banco Mumbuca, nascido e criado em Maricá, e vim falar um pouquinho do banco. Os bancos comunitários no Brasil deram início na década de 90, numa comunidade em Fortaleza. O Banco de Tempo, ele é um grupo da economia solidária, né, que usa o tempo como moeda de troca. Ao invés de a gente usar o dinheiro ou da gente fazer uma troca direta, você usa o tempo mesmo, é como se ele fosse dinheiro. Como eu não sabia se eu ia conseguir arcar com a mensalidade inteira, então eu fiz a proposta de fazer algum tipo de permuta. Então desde o primeiro ano, ao longo desses 3 anos, sempre a gente fez algum tipo de permuta. A criptomoeda, ela é feita, ela surgiu com uma proposta de tirar o poder monetário do Estado. Eu tenho uma filha que na época estava com 3 anos de idade e ela ficava muito sozinha, sabe? Eu trabalhava e não tinha... Eu tenho 2 filhos já adultos e ela ficava com eles muito isolada. Então uma vizinha e amiga me falou da Escola da Árvore no final de novembro de 2015. E aí eu vim conhecer, mas quando eu cheguei aqui por ser uma escola particular, eu achei que não conseguiria pôr a Isabelle aqui. Mas conversando com a Letícia, ela abriu as portas, essa é a Isabelle, né? Abriu as portas e colocou, me deu a oportunidade de estar com a Isabelle aqui e me fez a proposta de vir trabalhar com ela também. No início eu trabalhava com contrapartida. Eu fazia uma diária a cada 15 dias e em troca eu tinha a bolsa da Isabelle. E em 2017 eu vim de vez. Essa é a Isabelle, hoje com 6 anos. A gente veio aqui, né, porque eu estava querendo, a gente não tinha só o recurso, né, da minha esposa, lá do trabalho dela, era muito pouco. Aí eu, para poder, né, eu tenho 2 filhos aqui, a gente paga um, né, e acabei fazendo a troca com a capoeira. Eu chamei com a diretora Letícia, chamei ela para poder dar aula de capoeira em troca de uma criança minha. Eu pagar uma e uma eu fazendo essa troca. Essa é uma escola, é um modelo econômico sustentável porque a gente não tem a perspectiva do lucro. É muito importante falar isso. A escola, quando ela não se torna um comércio, e acho que a educação não deveria ser comércio, isso faz toda a diferença. Então, eu não tenho a perspectiva de ganhar dinheiro com a escola, eu tenho a perspectiva de ter um salário. E isso parece que não, mas faz toda a diferença. A gente pensa que o dinheiro que entra aqui, ele tem que circular por aqui. Então a gente quer que a entrada de receita, ela possa pagar os funcionários, ela possa pagar os servidores, ela possa manter a escola e a gente consiga fazer circular o dinheiro. Então a receita que entra com dinheiro, ela faz com que a escola seja sustentável sim. É super possível. Porque eu não tive certeza se eu ia conseguir pagar a mensalidade. Então deu essa insegurança, né? Eu fui pra casa e eu fiquei assim com o coração apertado. E agora? Essa escola é perfeita, é perto da minha casa, é tudo que a gente quer, mas não sei se nesse momento eu vou dar conta de arcar com esse gasto. E aí foi quando eu tive a ideia de propor algum tipo de permuta, porque eu trabalho com comunicação social, e aí na época eu estava trabalhando com os projetos culturais, e aí eu pensei, bom, acho que alguma coisa dessa área de comunicação pode ser de interesse da escola, né? A escola estava muito no começo. E aí eu mandei um e-mail e falei, gente, fiz a proposta, né? Quero muito, gostei muito, então gostaria de propor que pelo menos uma parte do valor a gente pudesse fazer uma permuta. E aí elas foram super receptivas, a Natália e a Letícia falaram, claro, com certeza, pode vir, vamos conversar. E aí a gente conversou e faz 3 anos isso. Já é o 3º ano que eu tô aqui. Melhorou com essa troca, né? Foi bastante legal, assim, a professora assim, muito aberta para isso, né? Também ter mais pais também que faz essa troca também, eu achei importante, sim, porque é difícil encontrar a escola que troca pelo seu saber, né? É uma coisa que eu sei, né? O saber que eu aprendi na Bahia, lá, capoeira, com os mestres, então foi bacana ter essa troca, né?
não teve relação com dinheiro nenhum. Eu fiz a formação de professora de yoga, me formei. E aí surgiu uma oportunidade, porque a escola já tinha yoga, desde o início já tinha. Tem a professora da yoga da manhã, que é a Betúlia. E aí a Betúlia ia precisar se ausentar durante 4 meses. E aí precisava de alguém para substituí-la. E aí, como eu já era professora e tudo, ela me convidou. E aí eu substituí ela, foi minha primeira experiência com aula de yoga para crianças, porque eu dou aula para adultos. Aí foi maravilhoso, eu me apaixonei também, porque a energia é maravilhosa. Então é uma coisa que une muitas coisas boas, assim, porque a gente viabilizou da nossa filha continuar aqui e foi muito bom para mim, é muito rico, é muito legal. Assim. É muito difícil você encontrar uma oportunidade dessa, onde você fazendo 2 diárias por mês, você consegue manter o seu filho na escola, e uma escola como essa, né? Que a criança tem liberdade para brincar na terra, colhe as frutas na época, né? Então eles têm assim uma liberdade que em outra escola não tem. Eu vi os meus filhos mais velhos falando que eles tinham que ir para a escola por obrigação. E a Isabelle que ela tem prazer de vir para a escola. E eu também. Eu tenho prazer de vir para aqui. O Banco de Tempo, ele é um grupo da economia solidária, né, que usa o tempo como moeda de troca. Ao invés de a gente usar o dinheiro ou da gente fazer uma troca direta, você usa o tempo mesmo, é como se ele fosse dinheiro. A economia solidária, ela parte do princípio onde não é o dinheiro, não é o valor da moeda, o objetivo principal das relações, e sim as pessoas. Então, ela se organiza a partir das trocas, da relação de confiança, da minha capacidade de gestão e do meu grupo sobre aquele negócio que está sendo construído. Eu diria que o banco de tempo é uma consequência de um processo também ligado a essa fase que a gente está vivendo do capitalismo, eu vou dizer uma palavra que não existe para me fazer entender, mercadorização das coisas. As coisas que não eram mercadoria vão se tornando mercadorias. Você tem uma porção de coisas que não eram mercadorias e que vão se transformando em mercadorias. É a moeda de troca, né? Ao invés da gente usar uma moeda social com outro nome, mas que também equivale ao dinheiro, a gente usa o tempo mesmo como moeda. Então as transações são feitas por horas. Essa é a nossa medida para contar o tempo, são as horas. E ele conta efetivamente o tempo que a pessoa utilizou de um serviço de outra pessoa. Então, se eu fiz uma massagem de 1 hora, eu não vou valorar a massagem por outro quesito, senão o tempo que ela durou. Então, eu vou pagar 1 hora por aquela massagem, independente do material que tenha sido utilizado, do profissional que seja, da experiência que ele tenha. A gente vai usar sempre como moeda de troca o tempo mesmo que durou aquele serviço. E também tem a questão de que a gente, nesse sistema que a gente vive, nesse sistema capitalista, a gente está sempre correndo, né? A gente passa não sei quantas horas no ônibus, depois não sei quantas horas no trabalho para voltar para casa cansado. E eu acho que usar o tempo é com a forma de você valorizar o seu próprio tempo. Eu acho que nem sei se a palavra certa seria valorizar, mas eu acho que apreciar aquele momento, entendeu? Então, por exemplo, quando você consegue consumir, né, dentro do banco de tempo, uma massagem, ou de repente você ter uma consulta com um psicólogo, ou sei lá, você fazer uma troca de alguma terapia mais holística, ou até uma aula de inglês, você também está um pouco mais, dando mais valor para o seu tempo, apreciando mais. Eu acho que é por isso que o tempo como moeda de troca é tão importante. A hora de todo mundo, ela é igual. Uma hora de uma babá é igual uma hora de um advogado, que é igual uma hora de um médico, que é igual uma hora de uma faxineira, de um massagista. Todo mundo tem o mesmo valor dentro do banco de tempo. Se eu demoro 1 hora para ofertar um serviço, eu vou receber 1 hora. Se eu demoro 1h30, eu recebo 1h30. Nesse sentido, uma profissão que é desvalorizada, como ela falou, uma babá, uma faxineira, uma manicure, enfim, que a hora dela pode valer ali 20, 30 reais, ela pode, com essa mesma hora de serviço, acessar um serviço que a hora vale 300 reais de um profissional nesse sentido, né? Então democratiza bastante mesmo.
bancos comunitários no Brasil deram início na década de 90, numa comunidade em Fortaleza. Existia um grupo de pessoas que moravam na beira-mar, que eles chamavam antes de Fortaleza Bela, até o dia em que eles foram expulsos de lá, né? E chegou um caminhão tirando toda essa comunidade dali, de perto do mar, e levando para um local que eles prometeram ser um conjunto chamado Conjunto Palmeiras. As pessoas, ao chegarem lá, se depararam só com palmeiras mesmo. Era um lugar que não tinha nada, não tinha nenhuma estrutura, não tinha casa, não tinha nada para essas pessoas, nenhuma infraestrutura. E aí essas pessoas tiveram que começar uma nova história, construir os seus barracos, construir as suas moradias e construir uma nova forma de se encontrar em comunidade. E a partir de lá surgiram os outros bancos no resto do país, né? Também com incentivo do Palmas, né? Que surgiram os outros bancos, inclusive o daqui de Maricá, que é o Banco Mumbuca, né? Eles que deram início a todo esse processo de ser um levante popular, por ser um levante popular, né, para suprir as necessidades que muitos locais, a maioria desses bancos comunitários estão em periferias, então onde não tem uma agência bancária e tudo mais. Então surgiu dessa forma para dar acesso à população de baixa renda a serviços financeiros. Se o objetivo é lucro e o banco está operando com lucro nas regiões mais desenvolvidas, ele não se interessa em colocar operações bancárias numa região mais pobre, com menos negócios, porque o custo de colocação não é compensado pelos rendimentos que ele vai obter. Então, essas pessoas ficam com pouco acesso ao sistema bancário, pouco acesso a algumas coisas que a gente precisa na vida econômica normal. Esses bancos comunitários, eles buscam inserir comunidades ou inserir frações da população que não têm acesso igual às pessoas que têm mais recursos na vida do dia a dia. O recurso que o banco tem é um recurso que a gente consegue com parcerias público-privada. Então, obviamente, para que o banco seja sustentável, né, e para que as operações do banco tenham sempre recursos para poder atender essa comunidade, isso precisa de ser pago, né? Então, a comunidade, para ela poder emprestar, ela tem que exatamente saber, né? Olha, para a Dona Maria empresta, para o seu João, peraí. A gente faz consulta ao SPC, a gente faz visita ao empreendimento, né? A pessoa, se ela tiver algum comprovante de renda, ela apresenta também, né? Então, é bem mais pessoal, olho no olho, do que só trazer o papel pra gente. A gente... às vezes a pessoa não é legalizada ainda, mas a gente vai até o local, vê que ela está trabalhando, às vezes é uma manicure, às vezes é uma cabeleireira, que está precisando para comprar material, comprar alguma coisa, e acaba criando uma relação bem pessoal. A gente tem essa troca da pessoa vir, a gente vai acompanhando o desenvolvimento do empreendimento também, bem bacana. E tenho 2 filhos, um neto. Eu moro aqui, o filho mora lá em cima, e meu neto, minha nora. E lá vamos. Aí Deus ajudou, abriu esse banco bem aí pra gente, ajuda muito, muito, mas muito mesmo, quando a gente está meio difícil, que a grana não dá, a gente vai lá, eles arrumam pra gente um pouco, já ajuda muito, né? E lá vamos indo. Não muda, não é a relação do dinheiro em si. O que muda é como é que um dinheiro circulando de forma diferente na minha comunidade faz com que a minha comunidade progrida, né? Então, o nosso banco, que começa com R$300, hoje a gente tem um aporte financeiro pequeno, nosso mesmo, que é por volta de R$200 mil de aporte. E com esses R$200 mil e com outros parceiros que vão nos propiciando, né, um recurso para a gente emprestar todos os meses, a gente já chegou hoje a circular nessa comunidade mais de R$2 milhões em empréstimo. Nós temos 4 agências, então no município que nós temos 4 distritos, muita gente
fica mais fácil delas terem acesso. Hoje, só no ano passado, nós tivemos mais de 100 mil emprestados em crédito produtivo e do Casa Melhor. Nós temos de correntistas mais de 10 mil pessoas, de beneficiários mais de 13.700 e de empreendimentos, como eu disse anteriormente, mais de 1.600. Então, é bastante gente dentro da cidade utilizando a moeda. Os bancos comunitários, eles, na verdade, eles são uma resposta da sociedade, não incluída financeiramente, que busca criar mecanismos para estabelecer relações financeiras sem que precise incorrer nos custos e na burocracia do sistema tradicional. Um conceito muito importante que opera, vamos dizer assim, esses bancos comunitários é o conceito de moeda social. É um conceito muito interessante, tem vários trabalhos acadêmicos publicados sobre isso, disponíveis na internet, muito interessantes. O banco comunitário, em regra, ele visa proteger aqueles que têm pouco acesso ao mercado, criando alternativas para ele. Eu acabei de dizer que o mercado ele regula por ofertas e procuras, e quem está fora dessas ofertas e dessas procuras tem pouca condição de concorrer nesses mercados ou de ganhar nesses mercados. Então, os bancos comunitários procuram dar acesso a algumas comunidades que têm dificuldades de acesso nos bancos comuns ou nos mercados comuns a comunidades pequenas. Então, eles têm formas, é uma reação às dificuldades que as comunidades, às vezes, têm de obter crédito. Não, se fosse em outro banco, ia demorar mais, a gente ia pagar 4 tanto mais caro, o juro é muito alto, né? Então, o Banco Bem não, está aí para ajudar a comunidade, está ajudando, graças a bom Deus. Hoje é muito difícil nós temos mais de 5.500 municípios. É muito difícil, às vezes, você encontrar cédula mesmo. É difícil encontrar cédula. A gente falar em Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, é uma coisa. Agora, quando a gente vai para os cantões, lá no interior de muitos estados, a gente não encontra cédula. E aí, como é que as pessoas fazem essa transação? Só na base do fiado, na base do caderninho? Então, essas moedas comunitárias, ou melhor, moedas sociais, operadas em geral por bancos comunitários, elas são uma resposta mais simples, mais popular, para que as pessoas possam fazer essas trocas. A moeda social é isso, é você ter uma moeda que circula naquele local, que vai incentivar a produção, incentivar o comércio naquele local. Quando a gente fala em moeda virtual ou moeda digital, a gente está falando de várias coisas que a gente faz normalmente. Por exemplo, quando eu entro no aplicativo do banco e faço um depósito em algum lugar ou faço uma transferência, eu estou usando moeda e de forma virtual. Mas é a moeda do dia a dia, ela não tem nenhuma diferença. A moeda eletrônica no Brasil, ela é um conceito bastante específico. Ela é um conceito legal que está previsto no artigo 6º da Lei 12.865 e ela é, na verdade, uma quantidade de recursos em real que é apenas utilizada ou, digamos assim, creditada num dispositivo. Então, um cartão pré-pago, por exemplo, o que a gente vai chamar aquilo ali, um dispositivo que armazena moeda eletrônica. Então, a moeda virtual ela é um dispositivo, ela é um meio, e no Brasil, moeda eletrônica ela é a quantidade de recursos que está armazenada em algum dispositivo ou associada a algum dispositivo. Essa diferença na prática ela não é tão grande para o público em geral, mas ela do ponto de vista jurídico tem uma relevância muito grande. Todo mundo nas nossas economias, quer a gente queira, quer não, é comprador para viver e para isso precisa vender. Então, a ideia do funcionamento dessas economias é assim, a gente produz, empenha trabalho na produção de alguma coisa e pega essa mercadoria e vende. E com o que a gente vende, obtém de dinheiro, a gente vive, porque a gente compra outras coisas de outras pessoas. O dinheiro é esse equivalente.
Quando você consegue vender, você valida socialmente o trabalho que você realizou para produzir uma determinada mercadoria, e isso lhe dá o direito de pegar aquele dinheiro e comprar uma outra coisa. Com isso, todos os trabalhos privados das pessoas numa economia capitalista são divididos socialmente. É uma forma de dividir esse trabalho que usa o dinheiro como equivalente e faz do dinheiro uma coisa muito importante, porque finalmente é ele que valida o seu trabalho privado, é ele que organiza a existência das pessoas nesse tipo de sociedade. Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse conceito de criptomoeda, da forma como ele é disseminado, acaba dificultando realmente a compreensão das pessoas. O criptoativo, de uma maneira geral, ele é um conjunto de ativos financeiros, podem ser ativos financeiros, que se utilizam do meio eletrônico para sua circulação ou validação. Os criptoativos, segundo o que a gente hoje vê, eles são divididos em basicamente 3 espécies. As chamadas criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, etc. Os cripto tokens, que são aqueles instrumentos que são utilizados para validar transações de uma maneira geral, né? E as criptocommodities, como a gente chama, que são hoje, por exemplo, os contratos derivativos ou contratos que a gente também se utiliza do meio desses códigos criptografados para circular. Ela é uma moeda que é criada por um procedimento técnico informatizado e é uma moeda privada, porque ela é criada por uma pessoa ou por um grupo de pessoas que por vezes nem nem quer se identificar e que cria moedas que podem ser demandadas por outras pessoas para usar em terceiras transações de grupos ou de pessoas que vendem as coisas com esse tipo de moeda. Conhecido nosso, um amigo ligou e perguntou, a gente queria trabalhar com uma empresa que era uma criptomoeda. Minha primeira reação foi, não volte com capitalismo para minha vida, vamos dizer assim. Até que a gente leu sobre e conhecemos o projeto da moeda, né? Que na verdade me permite aplicar o que eu aprendi na vida para alguma coisa que tenha um valor de verdade que ajude o mundo, por mais, vamos dizer, piegas ou clichê que possa parecer, é isso que a gente faz na moeda e é isso que me encanta estar aqui. E a ideia é que se dá com isso liberdade para os indivíduos poderem transacionar com essa moeda, fugir de um poder monetário como o do Estado, como se você fizesse uma dispersão de poderes pelo fato de estar criando essa moeda entre indivíduos que aceitam a criação e que compram essas moedas e usam essas moedas. Ela, nesse sentido, ela é fruto do neoliberalismo, que é um novo padrão de desenvolvimento do capitalismo. E a palavra liberalismo não é de qualquer liberdade, é liberdade de mercado. A ideia de que o mercado livre, solto, regula melhor do que quando ele tem um poder estatal. A moeda começou em março de 2017, num hackathon na ONU. A Tainá, na época, trabalhava na ONU. Ela conheceu os outros fundadores da moeda lá, nessa atividade. E ali surgiu o conceito da moeda, né? Com tudo que a Tainá já vinha desenhando e pensando para a vida dela e para um projeto mesmo. Juntou com a Isa Yu e o Brad Chan, que são fundadores junto da Tainá da moeda, que são especialistas no mercado financeiro e de criptomoedas. Quando a gente fala criptomoeda, sempre trazemos junto com isso o blockchain, né? E a tecnologia por trás disso. Esse uso da tecnologia do blockchain para chegar em lugares onde nem agência bancária tem, nem poder chegar num público que de fato não é desbancarizado, né? Então a aceitação do movimento é muito grande. A expectativa é maior ainda, que gera na gente uma responsabilidade e uma vontade de fazer logo e
de construir, de que esse recurso, de que essas coisas estejam de fato disponíveis para o público. A ideia da moeda inicial era ser uma plataforma para conectar investidores do mundo todo a projetos e pessoas com dificuldade de acesso ao sistema financeiro tradicional. Aqui na moeda, hoje nós temos todo o círculo fechado. Então, ou seja, eu te capacito, dou os meios e te ajudo a desenvolver o seu projeto, coloco você na internet, coloco você na comercialização. Tudo é feito aqui. É uma verticalização completa. Então, é isso aí que era o meu sonho, que ela agora vai potencializar. Então, por isso que a gente está bem, digamos assim, com o nosso projeto de vida. Nosso projeto de vida é este. Então, eu no Ministério da Agricultura, eu criei projetos, eu trabalhei em todos os projetos, desde 1976 até 1999, quando eu deixei o projeto, quando eu deixei o Ministério da Agricultura. Em todos os projetos, todos eles voltados exatamente para esse tipo de trabalho que nós vamos agora potencializar, não só no Brasil, mas no mundo. Quando você entrega isso para um grupo privado ou para uma pessoa privada, você está entregando um poder que é social para benefício privado. Isso é um problema, tá certo? Isso é um problema e é isso que requer que o dinheiro fique na mão do Estado, para que ele possa intermediar os interesses privados, se você quiser, em termos de garantir o papel social que o dinheiro tem. Essas moedas, que na verdade não são moedas no sentido jurídico do termo, inclusive, porque falta a elas algumas características, como a plena aceitação, elas são uma novidade muito bem-vinda. Não há por que resistir a elas, não há por que criar embaraços a elas. Elas são um mecanismo de democratização e de ampliação do acesso das pessoas a essas transações, muito embora os dispositivos criptográficos não estejam à disposição de todos, né, de uma maneira tão fácil. Mas para que elas possam ter um uso mais disseminado, eu acho que nós precisamos de um aprimoramento em algumas partes da legislação. A moeda surge para facilitar, principalmente com o uso da tecnologia, essas movimentações todas financeiras que o povo anda construindo e fazendo. A moeda ela vem trazendo um instrumental tecnológico e que vem possibilitar, inclusive, dar escala, uma amplitude até mundial para essas relações, mantendo os princípios originais de trazer a pessoa para o centro do desenvolvimento, não o dinheiro.